Boa noite, eu vou fazer aqui um vídeo em defesa da minha crença, falando o que eu sou de verdade, e vocês tirarão as conclusões agora. Vocês sabiam que eu sou um personagem da Santa Bíblia? Sou um personagem da Santa Bíblia que está nesses livros da Santa Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo do 1 ao 13. Repito. 2 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 13. 2 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 13. Que diz assim: E disse Davi ainda a alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, ele aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maque, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maque, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi. E se prostrou o rosto por terra, e inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temais, porque deserto usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restaurarei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tão como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado a seu filho. Tenho dado ao filho de seu senhor. Trabalheias, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tu, quanto meu senhor, o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Quando a Mefibosete, disse o rei: comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Milca, e eu tenho uma menina, que vocês tudinho já conhecem. E todos quantos moravam em casa de Ziba era servo de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Também tem 2 pés aleijados, né? Que ele foi operado. Um pedido Davi fez para honrar uma pessoa da casa do rei Saul, e esse é aleijado e tem uma filha. Sou eu. Olha, fui eu mesmo que escrevi isso aqui. Um pedido de Davi fez para honrar uma pessoa da casa do rei Saul, e esse aleijado e tem uma filha. Sou eu. Toda a terra já conhece. Apocalipse 6:1.
E havendo, deixa eu ver aqui, está em versículos, está em 5 ainda, né? Dá para ler. Apocalipse capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Vamos lá. Apocalipse capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Eu só estou falando as partes dos livros da qual eu sou o personagem que mais fica nesse livro. Dado que até agora vocês já estão conhecendo, já dão para ver que a minha crença é a única, é a mesma da Santa Bíblia. Apocalipse 6, do versículo 1 ao 8. E havendo o cordeiro aberto uns selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse um aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite significa a unção, e o vinho significa a alegria. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar 1/4 parte da terra com espada e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Aí no Apocalipse mostra uma pessoa, aí no Apocalipse mostra uma pessoa sendo vendida por um preço, e 3 pessoas sendo vendidas por um preço. Aí essa pessoa, que é uma pessoa só é o trigo puro, que será vendido por um preço. Os outros 3, toda a terra já sabe quem é. E eu represento os 4 cavaleiros do Apocalipse. No outro continuo.